Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos começando o seu programa de reflexão, de entrevistas e também de debates de cada dia da semana. E hoje nós vamos fazer um debate sobre um assunto que tem polemizado o Brasil. Não só o Brasil evangélico, mas principalmente. Recentemente, por conta aí de algumas circunstâncias que ao longo do programa a gente vai abordar, veio à tona a ideia de que os africanos, né, são descendentes de um descendente de Noé, a quem Noé amaldiçoou. Mais especificamente, por conta lá de um episódio depois do dilúvio, Noé amaldiçoou um dos seus filhos, o filho chamado de Cã, né? E Cã recebeu de fato uma maldição de Noé bastante expressiva. O crime dele foi ter zombado do pai, que tinha bebido vinho, né? E acabou ficando, como todo embriagado, fora de si e tal. E Cã não respeitou o seu pai, diferentemente de seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Então, quando Noé acordou do porre, sabendo do que havia acontecido, amaldiçoou o seu filho. Muito bem, para algumas linhas de interpretação, os descendentes de Cã, né, deram origem, ou pelo menos um descendente dele deu origem ao povo que habitou o continente africano. E, portanto, os africanos seriam herdeiros dessa maldição proferida por Noé a seu filho Cã. Isso se aplica? Em caso afirmativo, talvez pudesse explicar bastante coisa, né? Aliás, no calor da discussão a respeito dessa frase, foi justamente dito isso, né? Uma das respostas que um professor de teologia teria dado por intermédio da internet é de que boa parte das mazelas africanas são resultado direto do fato de os africanos serem descendentes de Cã e também praticarem religiões que atraem a maldição de Deus sobre o seu povo. Bem, se tudo isso fica a será que nós podemos dizer que a maldição de Cã alcançou toda a sua descendência, que inclusive dá origem a vários povos? O assunto é obviamente controvertido e em tempos de politicamente correto, qualquer coisa que cheire a racismo é severamente discutido, no mínimo, né? E tem que ser assim mesmo. Por isso, nós pautamos o tema para hoje. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só. Hoje, um debate e queremos convidar você a participar dele por intermédio do nosso site. O endereço é o vejamsó.com.br. Você votando em nossa enquete, que está colocada aí no site, você se habilita aos prêmios que nós vamos sortear ao longo do programa e da semana. Por isso, já entra no site agora e já vote na nossa enquete. Para discutir o assunto de hoje, nós trouxemos, eu acho que estreando no programa, eu não lembro de tê-lo tido aqui, o segundo vice-diretor do Seminário Teológico Batista Nacional, pastor Paulo de Souza Oliveira. Seja bem-vindo, pastor Paulo, paz e graça, tudo bem? Tudo bem. O senhor é a primeira vez que você veio ao programa? Aqui no programa de vocês, sim. Já estive há algum tempo atrás participando de uma programação da RIT, mais um outro programa. Agora, esse aqui é a primeira vez. Com muita honra. Eu soube que o senhor publicou uma tese a respeito desse assunto. Sim, sem dúvida. Quando foi isso? Inclusive eu estou aqui com deixa eu livro. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui. Os Negros da Bíblia e os do Brasil, né? Tá aqui, ó.
quando foi que o senhor publicou esse livro, pastor? Rapidamente a coisa foi assim. Pela graça de Deus, em 1990, eu estava fazendo um mestrado em Ciências Sociais na PUC de São Paulo. E nesse mestrado, a minha proposição era provar no meu estudo quem era o paulista ou paulistano mais discriminado da sociedade nossa. Então eu apresentei o seguinte trabalho: quem fosse negro, ao mesmo tempo evangélico, que naquele tempo havia negro, evangélico e pentecostal. Então, quem tivesse essas três... A combinação desses três fatores culminava na maior discriminação. Exato. Então, em função disso... nasceu esse livro. Um capítulo do meu trabalho foi os livros da Bíblia. Perfeito. E quando eu terminei lá, foi aprovado, eles sugeriram: Paulo, publica um livro nessa parte relacionada com o livro da Bíblia, porque você tem colocações aí interessantes que nós não sabíamos, coisa assim. O pessoal da PUC não sabia? Da parte da Bíblia. Sim, ué, mas a PUC não é católica, uai? Pois é, deixa quieto. Obrigado, seja bem-vindo, pastor Paulo. Não em frente, que atrás vem gente. Do outro lado, temos, você já conhece, de outros debates, pastor Davi Abacuque, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, além de advogado, e de vez em quando ele vem aqui ao programa nos enriquecer com a sua sapiência. Pastor Davi Abacuque, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, é sempre uma alegria poder estar aqui contribuindo e espero poder nessa noite também, esse debate tão polêmico, contribuir de alguma forma aí para que nós tiremos algumas dúvidas com relação a esse assunto tão discutido atualmente. Pastor, o interesse da igreja que o senhor ministra? Eu estou atualmente servindo na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Jardim Novo Osasco, uma congregação da Igreja Assembleia de Deus Madureira, no centro de Osasco, presidida pelo pastor Márcio Verguiliano. É o nosso presidente. O endereço lá é? A rua 27 de janeiro, número 22, Jardim Novo Osasco. Bem no centro do Jardim Novo Osasco. Jardim Novo Osasco fica ali perto de Buçocaba? Isso, bem pertinho. A nossa igreja é difícil de não ser vista, porque ela fica bem na esquina, bem próximo ao terminal de ônibus ali. Muito bom, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos ver então a matéria que a Carla preparou, apresentando o difícil tema de hoje, e vai pegando papel e lápis, porque tem coisa muito importante e boa para você. Morre uma geração, nasce outra, no sofrimento, na miséria, no descaso e no opróbrio. Ser filho da África é um fardo para a maioria da população que vive o estigma de uma nação marcada pelo grave legado do colonialismo. A África subsaariana, ou África Negra, é vista por muitos como a região mais pobre do planeta. Nesta parte do continente existem 33 países com grandes problemas estruturais e condições de extrema pobreza. As deficiências nos sistemas de saúde e a desnutrição são as principais causas da alta taxa de mortalidade infantil, vitimando 14 mil crianças por dia. Considerada por antropólogos e arqueólogos como o berço da humanidade, a África de ontem é a África de hoje e provavelmente será a mesma nos próximos séculos. Nada muda. Mas qual a origem do sofrimento que acompanha a descendência africana? Alguns estudiosos acreditam que uma maldição proferida por Noé a um de seus filhos é a causa de tudo isso. A Bíblia conta que ao descer da arca depois do dilúvio, Noé exagerou um pouco do vinho, ficou fora de si e despiu-se. Quando seu filho mais novo, chamado Cão, o encontrou neste estado, faltou-lhe com respeito. Cão viu, ficou admirado e chamou os irmãos. Às vezes eles vieram e cobriram o pai, mas provavelmente o cão era um pouco mais curioso, deve ter tomado alguma atitude de observação que Noé não gostou. Aí diz a Bíblia que Noé, furioso, zangado, amaldiçoou não o cão, mas o filho mais novo. Autor de vários livros, entre eles Os Negros da Bíblia e do Brasil, o pastor e historiador Paulo Oliveira afirma que Cã é considerado o pai dos negros, mas o acontecimento bíblico é por raça negra. Segundo ele, a maldição
sobre Canaã, filho de Cã, não procede. O que foi amaldiçoado são os descendentes de Canaã. Agora, curiosamente, do ponto de vista social, político e financeiro, os descendentes de Canaã, que são os cananeus, não tiveram inferioridade com isso nenhuma. Porque o Canaã de então, os povos daquele tempo, hoje é mais ou menos aqueles que são os palestinos, o pessoal dos fenícios, o pessoal da Mesopotâmia. Mas os africanos, onde entram nessa história? Se eles são descendentes de Cã, podem ou não ter herdado a maldição proferida por Noé? É o que debate o Vejam Só. Muito bem, tá aí, né? O pastor Paulo de Souza Oliveira deu essa entrevista para Carla e tá aqui hoje ao vivo, né? O senhor estava mais novinho, né? Hein? Como foi essa entrevista? Olha, eu nem me lembro. Mas eu dei. Ué, nós acabamos de ver. Ué, televisão não mente, na televisão tudo é verdade. Então, tá aí. Né? Aproveite para tirar suas dúvidas a respeito do assunto. O nosso site é www.vejamsó.com.br. A enquete de hoje é bastante simples e direta e diz assim: em sua opinião, os africanos herdaram a maldição proferida por Noé? Na sua opinião aí de casa. Pastor Davi Abacuque, vou começar com o senhor, que o senhor já conhece bem a casa, né? Já esteve aqui várias vezes. Então vou fazer na sua primeira manifestação. Depois o senhor vai ter tempo para sustentar o seu ponto de vista e tal. Mas na sua primeira manifestação, como é que o senhor responderia à pergunta tema? Os africanos são ou não herdeiros da maldição proferida por Noé? Bom, Heber, eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte. Eu sou filho de negro. Sou filho de negro. Meu pai era negro. Negro e negro mesmo, preto. Então, admitir que os africanos, de uma forma direta, sejam frutos desta maldição que Noé proferiu contra o filho, eu estaria atentando contra os meus próprios princípios. Mas eu acredito, sim. Eu acredito que de uma forma, talvez condicionada, essa maldição, ela tem alcançado os africanos por conta do pecado. Do pecado. Simplesmente por absoluta conta do pecado. Não que esta maldição tenha sido dirigida diretamente aos africanos como um todo. Porque isso aí seria contrário aos meus próprios princípios. Então eu estaria tendo que admitir aqui que eu também estaria debaixo de uma maldição. Uma vez que essa maldição alcançou, quando Noé profere essa maldição, acho que é Gênesis capítulo 9, verso 20, 25, a gente percebe que ele não só aplica a maldição sobre a pessoa do filho, mas também sobre a sua descendência. Sobre a sua descendência. Então, estar admitindo que, eventualmente, os africanos teriam sido vítimas desta maldição por conta da maldição que Noé aplica sobre o filho, seria vir contra os meus próprios princípios, eu volto a dizer. Mas eu acredito que por conta do pecado, por conta das práticas que essas nações que compõem o continente africano realizam quase que costumeiramente, há sim um diferencial. E um diferencial de maldição. Tá? Tá bem. Depois a gente vai trocar tudo isso em miúdos. Pastor Paulo de Souza Oliveira, que inclusive publicou um livro a respeito do assunto, né? Está aqui, ó. Deixa eu mostrar o livro de novo. Essa aqui é na 3, na 1. Os Negros da Bíblia e os do Brasil. Está aqui. Então, pastor Paulo de Souza Oliveira, como é que o senhor responde na sua primeira fala à mesma pergunta? Os africanos são ou não herdeiros da maldição proferida por Noé? Eu estive estudando, lendo, pesquisando, ouvindo várias pessoas, e a minha resposta é não. Começa pela própria análise do texto da Bíblia. A maldição de Noé não foi dirigida, pode constar a Bíblia, não foi dirigida diretamente a Cã. O incidente foi com Cã. E ele, como o senhor falou no início, ficou bêbado lá na questão do vinho. Aí Cã
um dos filhos de Noé viu o estado em que ele se encontrava e teve atitudes não dignas de um filho em relação ao pai. Noé estava nu, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Diante daquilo, quando ele acordou, na Bíblia diz que ele proferiu a maldição contra o filho de Cã, que foi Canaã. Provavelmente o Canaã estava perto também, concordou com o pai, mas o fato que está no texto da Bíblia, que a maldição foi contra Canaã, o filho de Cã, não contra Cã. Agora, nós sabemos pela Bíblia e pela história que os povos africanos, de modo geral, são descendentes de Cã. Bem, então, vamos verificar o seguinte. Quem recebeu a maldição foi Canaã. Canaã deu origem aos povos cananeus que habitaram a Palestina. Mas observe uma coisa, pastor. Os cananeus naquele tempo, eles eram povos adiantados. Eram povos de grande civilização em relação a outros povos. Mas, se o ancestral dele, que foi Canaã, recebeu maldição, essa maldição não foi do ponto de vista financeiro e econômico. Porque eles prosperaram. Prosperaram e eram adiantados. Certo? Então começa aí. Agora, em segundo lugar, Cã, que alguns dizem que teria recebido a coisa, a maldição, desde o princípio da história, no período bíblico e até hoje, nós temos povos africanos de alto desenvolvimento. E essa situação que foi mostrada ali, de abandono, dificuldade que alguns países africanos têm, isso foi depois da Revolução Industrial que começou. Antes da Revolução Industrial, iniciada pelos europeus. Antes, não. Pelo contrário. Os povos mais desenvolvidos da antiguidade estavam na África. Norte da África, muita gente esquece que o Egito é um país africano. E toda a civilização antiga estava se concentrada no Egito. Nós temos Alexandria. Alexandria, naquele tempo, era Oxford, hoje, Cambridge, a pátria do conhecimento geral. Onde fica Alexandria? No Egito. África, Egito e África. Sim. E outra coisa, mas os egípcios não têm assim uma questão muito ligada aos africanos negros. Conheçam da história. Há um período da história em que os faraós do Egito, os mandatários, eram negros. Negros assim. Eu tenho um ministério, pastor, chamado Jevanab, Grupo Evangélico Afro-Brasileiro. E nós dizemos o seguinte, no Jevanab, como é que existem os membros do Jevanab? Existe o Jevanab tinta forte, Jevanab tinta média e o Jevanab tinta fraca. Então, pela história, nós verificamos que, e há relatos nesse sentido, os faraós africanos seriam que hoje nós falamos de tinta forte. Foram os faraós do Egito. Logo, essa maldição não pegou a parte financeira e econômica de certo, que nós vimos lá e há pobreza muito grande. E eu, inclusive, pela graça de Deus, está aqui a minha esposa assistindo, nós temos um filho que há 3 anos atrás, para surpresa nossa, ele falou assim, pai, mãe, eu quero morar, viver na África. Só vir aqui ao Brasil visitar vocês. E ele, pela sua formação universitária, ele conseguiu ir para Angola, trabalhar em Angola e trabalhar em Moçambique ao mesmo tempo. Muito bem. E agora, na África do Sul, souberam da presença dele, ele está trabalhando na África do Sul. Bem, então com isso, o que acontece? Há um mês mais ou menos atrás,
nós recebemos na minha casa um moçambicano, Tinta Forte, falou assim: pastor, você é pastor também lá em Moçambique. Eu queria muito conhecer o senhor, porque seu filho fala, e esse livro que você escreveu, esse livro aí, olha esse livro aí, dando interesse lá a ele. Pastor James, o nome dele. E ele está fazendo um trabalho muito bonito lá em Moçambique, é deputado federal lá em Moçambique, e mostrou fatos de Moçambique de um desenvolvimento muito grande. Se houvesse essa maldição que fala aí, são coisas isoladas, não teria assim. E a África do Sul? Tá bem, calma. Eu vou explorar tudo isso depois, tá? A gente vai trocar tudo isso em miúdos, mas já fica bem claro que na fala do pastor Paulo de Souza Oliveira, a miséria, inclusive aquela retratada na matéria de abertura, não é resultado da maldição proferida por Noé. Talvez, e depois a gente vai discutir isso, seja resultado da maldição invocada pelo pastor Davi Abacuque, por causa das práticas religiosas preponderantes no continente africano. E a sua opinião qual é? www.vejamsó.com.br, entre no nosso site, vote na enquete e você estará habilitado para participar dos prêmios. Em geral, os africanos fazem em termos de rituais e tudo, religiosos, né? Que isso pode atrair maldição para eles. O senhor pode explicar isso melhor? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu começo dizendo que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Veja bem, eu quero fazer aqui algumas considerações antes de responder a sua pergunta. Primeiro, eu concordo com o pastor Paulo no seguinte aspecto: a Bíblia não dá fundamentação, ela não dá fundamentação para que nós exploremos que diretamente a maldição proferida por Noé sobre Canaã, ela tem alcançado a sua descendência. Ela não dá isso. Ela não dá. O que existe são vertentes teológicas. E as vertentes teológicas, elas são as mais diversas possíveis. E eu realmente tendo a balançar por alguma dessas vertentes. E sei que a discussão que hoje nós estamos tratando aqui, ela se dá justamente por uma afirmação de um pastor evangélico que recentemente fez essas declarações. Agora, veja bem, eu acredito, Weber, que, conforme o pastor Paulo disse, realmente, se nós analisarmos o ponto de vista histórico, nós teríamos então que deduzir que até a chegada dos ingleses, por exemplo, no continente africano, não existiam mazelas dessa natureza, não existiam. Se eu pegar 1800, 1806, ele que é historiador poderá responder com mais propriedade isso, nós percebemos que isso não ocorreu. Essa discriminação ela vem após esse período. Por quê? Os colonizadores vão para lá, e eles são atraídos por diamantes, por pedras preciosas, e eles tentam colonizar aquilo de uma forma abrupta, gerando aquilo que nós conhecemos hoje como escravidão. Por exemplo, eu sou operador do direito. O Brasil hoje é rigorosíssimo com relação à discriminação racial, inclusive pena que dá reclusão e é um crime inafiançável. Agora, se eu não estou dizendo aqui do contexto financeiro, eu não estou sustentando aqui a minha tese no contexto histórico, eu estou sustentando a minha tese no contexto espiritual. As práticas realizadas por este segmento, por estes povos que frequentam o continente africano, eles, sem dúvida, dispararam sim uma maldição sobre este povo. É tão verdade que, se nós voltarmos atrás da história, nós vamos ver a história dos cananeus. Embora os cananeus fosse uma nação até que desenvolvida, como sustenta aqui o meu colega, o Dr. Paulo, nós precisamos também lembrar que a Bíblia condena diversas formas de culto e adoração que os cananeus praticavam, que iam de encontro à santidade e à glória do próprio Deus de Israel. Yahvé não aceitava aquilo e, portanto, proibiu a aliança do seu povo, principalmente com os cananeus. Então, eu penso que, se existe alguma maldição, não acredito em maldição hereditária, porque nós teríamos que partir para o princípio da maldição hereditária. Eu acredito que a maldição que veio de Noé sobre o seu filho, sobre o seu neto, Canaã, ela talvez tenha alcançado, sim, a sua pessoa
e a pessoa daqueles que estavam à sua volta, afirmar aqui que existe maldição proferida por Noé sobre os africanos, eu vou dizer novamente, eu estaria indo na contramão de direção. Porque então eu teria que admitir que, de certa forma, eu também sou amaldiçoado. Tá? Eu também sou amaldiçoado. Então eu não posso sustentar isso, mas posso garantir que, por conta das práticas, por conta dos cultos, por conta do comportamento incrédulo que eles, dentro de uma forma geral, praticam, isto sim resulta em maldição. E se nós olharmos lá para o Gálatas capítulo 3, nós vamos encontrar a seguinte declaração do apóstolo Paulo, que Cristo é o único que pode nos resgatar da maldição da lei. Amém, glória a Deus. Tem Jesus aí para resolver a parada, né? Pastor Paulo de Souza, e sobre essa questão específica agora abordada com o pastor Davi Abacuque, as práticas religiosas as práticas praticadas é de lascar, né? Também é essa hora. Mas aquilo que os povos africanos praticam em termos de religiosidade atraem, do ponto de vista do senhor, maldição para o continente? Olha, eu prefiro dizer consequências negativas, problemas de várias sortes, que propriamente assim, maldição. Porque houve um tempo aí que alguns teólogos começaram a usar esse termo maldição de uma forma assim, como o pastor até falou, não é hereditária, nesse sentido hereditário. Ok? Então, eu acho que todo povo que se desvia, que não segue o padrão que Deus deixou na Bíblia, que Deus tem um plano. E o plano de Deus na Bíblia, quando na esfera individual ou coletiva a gente segue, nós progredimos. Historicamente, nós temos um caso excepcional. A Europa, antes da reforma, já tinha seu desenvolvimento. Mas após a reforma, quando a Bíblia foi colocada na mão do povo, através de Lutero, depois na Inglaterra, etc., houve um desenvolvimento excepcional, certo? E no mesmo continente americano, europeu, os lugares onde eles não seguiram o protestantismo, onde outros segmentos religiosos eram dominantes, o progresso não foi da mesma natureza. Então nós vemos que há alguma coisa no plano de Deus, segundo a Bíblia, que realmente leva, tanto na escala individual como coletiva, a um progresso. Isso é evidente. Não necessariamente é uma maldição. Não necessariamente é uma maldição. Porque o que Jesus falou em João 3,16? Porque Deus amou a quem? O mundo. Então todas as etnias foram alcançadas pelo amor de Deus. Se Deus amou o mundo, todas as etnias, como é que a gente pode falar em maldição contra os povos do continente A, B ou C? Não sei. E talvez você aí de casa esteja perguntando, tá aí, tá legal. Então os africanos podem não ser herdeiros da maldição proferida por Noé e tal, vocês não vão falar nada sobre o motivo de estarem discutindo isso? Vamos sim, tá? Com todo zelo, com toda sabedoria. Daqui a pouquinho eu estou segurando a minha opinião, que eu vou expor só no final do programa, até para não influenciar o debate, né? Mas você aí fique em paz, que nós vamos tratar disso sim, e vamos tratar direitinho, como todo mundo precisa ouvir aí certas verdades que estão esquecidas por aí. Dado o recado do ômega 3, agora a gente vai ter que... Só pode sortear com os... Ah, tá bom, obrigado. Tá joia. Opa! Ah, aquilo que o senhor falou, Gevanado. Como é que é? Gevanado. Gevanado. Olha aí. Olha a camiseta do Gevanado aqui, ó. Tá vendo? O que é Gevanado? Grupo evangélico? Afro-brasileiro. Afro-brasileiro. Tá bom. E aí, esse que o senhor fala que tem tinta fraca, tinta média e tinta forte? É. Isso não é racismo, não, né? Não. Não. É. Tá bem. Falei nada. O senhor é o quê? Tinta o quê? Eu acredito que seja tinta fraca. Vamos deixar o professor avaliar. Olha, falam que eu sou tinta média. Aqui no Brasil,
há uma dificuldade muito grande entre tinta média e tinta fraca. Eu posso falar 2 minutos sobre esse assunto? Olha. Aconteceu um fato, pastor, muito interessante. Eu fui convidado a falar sobre esse assunto num seminário lá em Brasília, em que a direção presbiteriana da Igreja Presbiteriana Central de Brasília. Que virá já? No quilômetro 47, um lugar muito bonito, esse seminário. E então, estava falando sobre esse assunto e coisa e tal, e algumas alunas são bem loirinhas, brancas, porque um dos textos em que eu me fundamento para dizer que todos nós somos um só, foi o apóstolo Paulo, em Atos 17, 26, ele falou diante do cientista de então, que era o filósofo Areópago. Ele disse que de um só Deus criou toda a humanidade. Verdade. Sabe? De um só. Então, de um só Deus criou toda a humanidade, todos nós, todas as etnias, somos de Adão e Eva. Certo. Mas como é que nós somos tão diferentes assim? Boa pergunta. É porque Deus colocou no genoma de Adão e Eva todos os genes necessários para isso. Agora tem uma outra coisa, posso fazer um comercialzinho? Eu estou escrevendo um livro, já está na metade, que o título é o seguinte: Por que Deus criou os brancos, os asiáticos e os negros? Você está escrevendo sobre isso? Estou escrevendo. Não pode adiantar o motivo de Deus ter feito isso? Posso falar rapidamente. Inclusive, compre meu livro depois para comprovar. Hein? O negócio é o seguinte: Deus falou, está escrito em Gênesis 1, 26, 28, que quando o homem foi criado, o que Deus falou? Que ele deveria dominar toda a terra, todos os continentes. Isso. Mas quando Deus criou Adão e Eva e falou isso, ele já tinha feito toda a criação de todos os animais, de todas as plantas, de todos os seres. Agora, como é que são as plantas, todos os vegetais e os animais? Eles são de acordo com o ecossistema. Só não pode botar um urso polar aqui no trópico. Certo. Só não pode botar uma onça lá na Antártica. Certo? Os seres foram criados por Deus de acordo com o seu ecossistema. Bem, então se o homem deveria dominar sobre toda a Terra, e o nome da Sibéria, o domínio lá na Sibéria, ele teria que ser um pouco diferente daquele da África ou do norte do Brasil, dos círculos equatoriais. Entendi. Certo? Um rico, uma rica, gosta muito do mar, de praia do Brasil, mas são loirinhos, branquinhos. Quando chega na praia, em pleno verão, se passar uma semana sem passar muito líquido, vai ficar com a pele toda queimada e vai passar mal. E alguns médicos dizem que há algum tipo de câncer que vem daí, de pele. Ok? Então, os africanos, tinta forte, existe normalmente isso, porque a quantidade de melanina que está aqui em cima permite estar protegido contra a radiação ultravioleta, etc. Um convívio muito mais intenso debaixo do sol. Na parte da cabeça, nós temos o cabelo, nós temos os lábios, nós temos o nariz. Há estudos científicos provando, de acordo com a genética, por que os seres humanos devem ser assim em determinados ambientes, são mais favoráveis. Ok? Então está ligado. Então Deus... Não vai contar todo o conteúdo do livro, senão a gente não compra o livro. Mas Deus colocou de acordo com o ecossistema. Mas todos são descendentes de Adão e Eva. Porque hoje nós sabemos que no genoma estão todos os genes necessários para isso. Entendi. Perfeitamente. Está muito bom. Fábio Luiz Magalhães, ele mora na capital da Bahia. Não só lançou Noé maldição sobre alguém no Antigo Testamento, mas também outros personagens bíblicos foram herdeiros de maldição em seu tempo. Jacó amaldiçoou Simeão e Levi. Também Meroz foi amaldiçoado por não ter ajudado Baraque e Débora contra os cananeus. E outras que poderia citar aqui. Porém, todas as maldições contidas no Antigo Testamento devem agora ser entendidas no sentido de que Cristo remiu-nos de toda maldição. Gálatas 3,13.
reformulando assim o pensamento antigo sobre maldição. Foi ele que fez maldição por nós, sofrendo morte na cruz e sendo pendurado no madeiro. Deu-nos também o seu nome, com o qual podemos quebrar toda e qualquer maldição hereditária, desde que andemos nos seus caminhos. Hoje já fomos livres de todo o mal. Amém. Lá na Bahia também vem a mensagem do Oscar, que mora em Itaperoá. Seria quase induzido a dizer que sim, por não saber se cobriu a nudez ou se encobertou a nudez. Qual a diferença? O fato é que nesse continente existem muitos preconceitos religiosos e econômicos quanto à cor, homossexuais, infidelidade, ateus, ocultismos, que levam até a morte. Não acredito na maldição da cor negra, que vem da adaptação genética do meio ambiente com a ajuda da união interracial. Quanto à dominação desse povo, é consequência da zona de conflito que vivem até hoje, como também da pobreza da região. Que Deus venha dar paz e prosperidade a esse povo. Amém. Aliás, por falar nesse negócio de encobertar a nudez, ou cobrir a nudez, eu queria uma opinião do pastor Davi Abacuque e depois do pastor Paulo. Pastor Davi, o senhor já deve ter pregado sobre esse texto. O que exatamente Cã fez para Noé ficar tão bravo com ele? Pelo que nós interpretamos do texto, ele parece que entra na tenda do pai e a interpretação que se tem é que eventualmente o pai estaria descoberto, estaria sem as vestes, tá certo? Que protegiam a região genital, e ele presenciou isso justamente no momento em que o pai se acorda e toma ciência do que aconteceu. Entendi. Então ele viu o pai sem roupa. Justamente, pelo que se define no texto, parece que foi isso. O senhor concorda, pastor Paulo? Sim, sem dúvida. O contexto leva a gente... Nós temos que analisar o contexto, porque senão, se você analisar exatamente o texto, você vai dar uma outra interpretação, mas quando você vai para o contexto, você vai verificar que é isso. Eu estou perguntando isso porque eu já ouvi mais de uma vez pessoas dizerem, olha, o que o Cã fez foi ter abusado do pai. Não. Você ouviu essa história? Eu já ouvi essa história e combato de forma veemente. Isso aí é um absurdo. Isso é o que a gente chama de aberração teológica. O senhor concorda, pastor Paulo? Inclusive, eu ouvi isso de um pastor. Eu ouvi isso de um pastor com anos de ministério. Pois é, eu também. Com anos de ministério. E isso eu continuo afirmando, uma aberração teológica. Ele não tem fundamentação bíblica. Aliás, nós temos um grande problema, né, Heber? Muitos pregadores pegam somente o texto de forma literal e não querem fazer a interpretação do contexto daquilo que está se seguindo. Aí dão essas confusões. Porque descobrir a nudez, em alguns contextos, tem um significado bastante específico. Justamente. As relações sexuais ilícitas. Não foi o que Cã fez com Noé de jeito nenhum. Como é que a gente sabe disso? É só ler o texto com atenção, porque Cã zomba do pai. Justamente. Ele zomba do pai e tenta captar os dois irmãos para zombarem junto com ele. Justamente. O que é que os irmãos fazem? Entram com um pano, cada um segurando uma ponta do pano, de costas para não ver a nudez do pai, né? E cobrem o pai. Então, o problema de Cã foi ter visto e zombado da nudez do pai. Não teve nada além disso. Absolutamente nada além disso. Que fique isso muito, muito, muito claro para você aí de casa. E é justamente por conta disto, desta atitude isolada dele, que Noé profere então a maldição que vem. Claro. Bom, enfim. Ruth Mendes Ferreira Valdagno. Ela mora na capital paulista. Graça e paz, reverendo Weber e convidado. Se a cor negra fosse sinal de castigo ou maldição, por que só falamos dos povos africanos? E os indianos, onde é que ficam nessa história? Eles também são descendentes de Cã? Olha, uma parte dizem que ele teria alguma... Porque houve uma miscigenação geral, e um indiano, ele tem uma coloração da pele assim, vamos dizer, entre tinta média e tinta fraca. Não é? Assim, de um modo geral. Então, todo mundo que teve assim, é realmente a quantidade, maior quantidade de melanina. Tá, mas eu não quero saber biologicamente, eu quero falar biblicamente. Os indianos são descendentes de Cã?
Olha, na Bíblia fala da genealogia dos povos, certo? Certo. De Sem, Cã e Jafé. Isso. Agora, fica só naqueles povos que a gente ia daquele tempo. Agora, se daquele grupo foram para outros lugares e houve outros cruzamentos, ali não fala. Pode ser que seja ou não, mas biblicamente não pode dizer que são. E biblicamente, dá para falar, pastor Davi, que os africanos são mesmo descendentes de Cã? Então, Heber, teologicamente, você não tem fundamentação para acreditar diretamente nisso. O que você tem é justamente o fato de que Canaã, filho de Cã, ele vai residir em uma região pertencente ao continente africano. Tá? Hoje nós conhecemos... Pois não, pastor, pode então. Canaã ficou... Não, me perdoe. Os canitas? Sim, Cã. Na verdade, Cã, me desculpe. O que nós temos hoje, geograficamente, a posição que a Bíblia indica, que nos dá possibilidade de interpretar, seriam hoje, geograficamente, pertencente ao continente africano. Tá certo? Agora, existe sim a possibilidade, eu acredito que sim, que eles sejam descendentes, sim, de Cã. Tá. E o senhor acha que são? Porque há umas possibilidades, porque houve geograficamente, depois do dilúvio e posteriormente, os povos migraram de vários continentes, para lá, para cá, etc. E pode haver nessas migrações misturas Agora, eu queria só fazer um adendo, se você me permite, pastor Heber. Nós falamos agora um pouquinho, poucos minutos agora, sobre a questão da Índia. E nós sabemos que a nível de miséria, de miserabilidade de doença, e também de cultos e práticas ocultas, a Índia é um dos países que se destaca. Aliás, a sua sociedade é dividida, por exemplo, em duas classes sociais, não é? Seriam os indianos propriamente ditos e os sikhs, que são aqueles que ocupam as maiores posições sociais no país. E se nós analisarmos do ponto de vista histórico, nós vamos ver que eles também têm práticas de ocultismo. Por exemplo, é uma coisa que eu tive um amigo que teve a possibilidade de ir à Índia, e ele me contou que assistiu um funeral de um pobre, de uma família pobre e de uma família rica. Aqueles que têm condições financeiras na Índia de promover um sepultamento digno, então é um sepultamento cheio de muita coisa, de muita pompa. Na verdade, os corpos lá são incinerados, não existe sepultamento como nós conhecemos aqui. Os corpos são colocados no lugar e ele desce, e ele diz que em um determinado pedaço deste rio, diz que o cheiro se torna insuportável pela decomposição dos cadáveres, e as práticas e cultos que eles praticam ali de forma diária, principalmente quando estão velando aquele ente querido, é uma coisa de se assustar. Nós temos também, do ponto de vista histórico, isso é fato. Por exemplo, as meninas que são escolhidas para serem deusas, quando chega no período da menstruação, elas têm que deixar esse posto. E estas estão condenadas ao isolamento eterno. Porque quem é que vai casar com uma deusa? É lógico. Então veja que tudo isso são... Por isso que eu continuo afirmando. E que pese a sustentação do pastor Paulo, eu continuo afirmando que por conta do pecado, esses povos talvez não tenham sido alcançados pela maldição preferida por Noé sobre Cã, mas eles estão sendo, sim, amaldiçoados pela desobediência e pelas práticas ocultas que praticam de forma diária e de uma forma mais consistente. Um momentinho. Vamos deixar bem claro, todo erro e todo mal que existe sobre os seres humanos, o fruto chama-se pecado. Tá. Sem dúvida nenhuma. Tudo bem. Só que todos pecaram e nem todos pagam do mesmo jeito do ponto de vista econômico, como o senhor mencionou. Exatamente. A gente vai para o intervalo. No terceiro bloco, a gente vai abordar, inclusive, a questão que deu origem a toda essa celeuma. Vou perguntar para o pastor Davi Abacuque, uma pergunta que eu acho que muita gente está fazendo. Ora, se os africanos não são
herdeiros da maldição proferida por Noé, por que tanta gente afirma isso? Inclusive dando como certeza e publicando na internet, e agora, né, esse assunto está em discussão por outras razões, que depois a gente aborda aqui. Mas, pastor Davi, por que tanta gente diz isso, se não tem base? Eu queria agradecer o seguinte, pastor. Como eu venho sustentando desde o início do programa, eu não tenho respaldo para dizer que os africanos sejam frutos da maldição que Noé proferiu sobre o seu filho. Continuo sustentando que isto são vertentes teológicas, e cada um dá a sua interpretação. Assim como eu defendo aqui uma linha de raciocínio, de pensamento, de que não existe uma maldição direta proferida contra essas nações que compõem o continente africano, mas que tudo que ocorre lá é consequência do pecado por uma maior manifestação de desobediência, eu também não posso ser contrário aos colegas que acreditam nessa colocação, de que eventualmente eles tenham sido alcançados por essa maldição. Certo. Eu penso que isso está no âmbito familiar, Noé e seus filhos. Eu não posso estender isso para os demais. Perfeito. Pastor Paulo de Souza, e o senhor que é historiador, tem alguma explicação para tanta gente defender esse ponto de vista? Eu creio o seguinte, e há coisas escritas nessa direção. Quando os europeus, devido à necessidade de desenvolvimento da Revolução Industrial, que a sede era na Europa, estavam com dificuldade de matéria-prima e viram também que havia muito ouro e diamante na África, eles resolveram colonizar a África. No tempo, tinha umas 3 ou 4 potências. Então, como a coisa estava difícil de resolver entre eles, isso é da história. Houve uma reunião internacional em Berlim, pegaram o mapa da África e dividiram a África entre eles. Cada porção para você estar acessando, para resolver de guerra entre eles nesse sentido. Dividindo a África, os exércitos deles foram para lá, invadiram aquelas reuniões, tomaram conta, porque tinha um apoio militar no lugar certo, e aqueles países se tornaram colônias desses países europeus, pela via militar. E, a partir daí, inauguraram um ciclo diferente de escravidão, para fazer mão de obra para as fábricas da Europa, etc., e também para distrair direito às reservas dos países. A coisa só piorou um pouco com a África do Sul, porque no momento descobriram reservas imensas de diamante e de ouro na região entre a América do Sul, a África do Sul e Moçambique. Então, os holandeses e belgas começaram a brigar com os ingleses contra eles, para o domínio e a guerra chamada dos Boers, sabe? Houve um conflito nesse sentido. E com isso, contra europeus na África. Na África, motivado pelo domínio do ouro e da prata, porque na divisão que eles fizeram anteriormente, não sabiam que tinha que ouro e a prata, por tudo isso que queriam ficar por lá. Lógico. Os ingleses ganharam, pelo poder militar tinha certo. Aqui eu vejo uma começou só agora há poucos anos atrás. E, na verdade, a história diz que essa descoberta só se deu posteriormente. Foi isso que acabou gerando a guerra. Exatamente. Eles se sentiram aguentados, né? Já estou entendendo onde é que entra a câmara nessa história aí. É que cada vez o negócio vai se extensionando mais. O problema foi financeiro, econômico, social e político. Aqui no Brasil não aconteceu a mesma coisa. O que é que os africanos vieram para cá? Para a colonização, para plantar, especialmente cana-de-açúcar, café, algodão, etc.
Então, era mão de obra nesse sentido. E em todos os países, o único lugar onde houve isso, em escala tão profunda, foi nos Estados Unidos. Mas peraí, eu não estou entendendo, pastor Paulo. O senhor está explicando de onde vem a miséria africana. Sim. Perfeito, ótimo. Mas de onde vem a ideia de que os africanos foram amaldiçoados por Noé? No meu livro, eu cito um antropólogo famoso que houve uma reunião, os políticos europeus pediam aos sociólogos e antropólogos da Europa e pediam que dessem uma desculpa por que eles tratavam tão mal os africanos, que muitas vezes, quando souberam que a coisa era assim, começaram a protestar. Claro. E então, diante disso, eles pegaram alguns cientistas sociais do entorno que foram com a questão. E mais ou menos coincidiu que era na época de Darwin, sobre a evolução. O que eles fizeram? Vamos pegar a parte da evolução de Darwin e vamos pegar a parte econômica financeira e vamos dizer que os africanos são povos inferiores por acaso da evolução. Entendeu? Nós somos descendentes direto com o Adão e Eva, que era uma teoria racismo nesse sentido. Isso é comprovado. Então, Germânia é separado. E com esse negócio aí, no Brasil, nós tivemos um grande orador que foi Paulo Vieira, que chegou a defender de que nós devemos trazer esse carro para cá, quando houve protesto, porque seria um ato de ajuda, porque eles vinham para cá, iam conhecer o cristianismo que tinha aqui, né, que era o cristianismo da maioria, e quando eles morressem, não veio da terra, e lá teria uma condição de melhorar no futuro, que seria um ato até bom. Escravizá-los seria bom. Bonito, né? Terrível nesse sentido. Então, numa dessas, eu não tenho o menor receio de afirmar o seguinte: os africanos não precisam da maldição de Cã. Inclusive para cristão. Exatamente. Inclusive para cristão. Né? Que coisa. É vergonhoso. Nossa equipe de reportagem foi na porta da Igreja da Graça e perguntou a respeito do tema de hoje. Vamos ouvir o que eles apuraram e depois a gente vem e comenta. Você acha que os africanos são ou não herdeiros da maldição proferida por Noé? Olha, segundo a história da Bíblia, realmente fala dessa passagem do filho de Noé, de Cã. Mas como evangélico, em nome de Deus, eu creio assim, que desde que Jesus veio ao mundo, que morreu por todos nós, essa maldição foi quebrada, porque a própria Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isso hoje, para mim, não tem mais validade não. Então o sofrimento do povo africano não tem nada a ver com isso? A partir do momento que ele aceita Jesus como o Senhor e Salvador das vidas deles. Sim, acredito que sim, porque assim, uma vez que foi jogada a maldição e eles não conhecem o Deus verdadeiro, né, que a gente tem que adorar e buscar Ele, sim. Por esse lado eu creio. Eu creio que esse povo não sofre, não é por causa dessa palavra que foi lançada sobre a vida de Cã. Não são. Por quê? Eu acredito que vem de uma outra crença. Eu acho que eles é um povo sofrido, sim, mas é por causa de uma coisa do passado, mas não da maldição. Segundo alguns estudiosos, né? Segundo alguns teólogos, eles afirmam que sim, né? Mas eu costumo ficar com base naquela palavra que diz que Cristo nos resgatou de toda a maldição, né? Então acho que a causa de todo sofrimento é a falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Lá em Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Acredito que sim. E por quê? Por causa do episódio que aconteceu, né? Que o filho viu ele nu e acabou fazendo um comentário maldoso. Se realmente há alguma correlação dos africanos hoje com o Cão,
acredito que seja possível, né? Pelo fato de existir tanta miséria, tanta pobreza, tanta desigualdade social na África. Agora, é claro, eu acredito no seguinte, que uma maldição ela pode perdurar na vida de uma pessoa até o momento que ela aceita Jesus. Então, se os africanos são descendentes de cão, de fato, esse problema social, espiritual que existe na África, como todo mundo, mas com grandes descendentes na África, foi resultado disso, uma vez que o povo africano se converte a Cristo, tem um encontro com o Senhor, essa maldição é quebrada. Diga, pode falar. Mas eu queria dizer o seguinte, se essa maldição fosse verdadeira, ela foi confundida no início do movimento. Então, a partir daí, todos os povos africanos e canitas teriam essa desgraça social, financeira e econômica que hoje encontra em algum país da África. Mas não foi assim. Então, eu quero lembrar o seguinte, que Davi, no Salmo 68, 31, ele disse que a Etiópia corria para estender as mãos cheias para Deus. E quanto século tinha se passado através disso? Tanto é que a rainha da Etiópia, que na época a Etiópia era um dos países mais adiantados do mundo, foi a Jerusalém, uma caravana grande, imensa, visitar o rei Salomão. E foi muito bem recebido. Me corrija se eu estiver errado, pastor Davi Bacuc também. Os etíopes são descendentes diretos de Cuxi. Sim. E Cuxi é filho de Cã. Exato. Então, os cuxitas são descendentes de Cã, e os etíopes eram extremamente prósperos. Outra coisa que eu quero lembrar é que o Simão é um africano. Simão se deu. Que ajudou a pegar a cruz. Não é morte de Cirene. Mas não é aquela, mais ou menos, um bagulho atual. Justamente. Outra coisa, no dia de Pentecostes, estavam em Jerusalém vários povos que são acostumados a ir em Jerusalém para aquela confraternização. E no dia de Pentecostes estavam vários povos. Lá, como ocorreu a validação do Espírito Santo, diz o texto em Atos 2, que várias nações estão presentes, grupamentos. Vamos ver a listagem. Vários daqueles povos eram da África. Então, onde está essa maldição? Não, agora, eu só queria fazer uma observação, se o senhor me permite, pastor. Em contrapartida ao que o pastor Paulo, que aliás sustenta com muita veemência a sua posição, eu só queria destacar o seguinte, que a maldição, em suma, ela não está só relacionada às questões socioeconômicas e financeiras. Eu acho que a posição socioeconômica, a posição financeira, a maldição relacionada a ela é uma consequência de uma eventual maldição, se é que essa maldição foi dirigida aos escravos africanos. Certo. O que nós estamos falando aqui é do contexto de ordem espiritual. Sim. É do contexto de ordem espiritual. Então, se você analisar do ponto de vista espiritual, você vai ver que, diferente das demais nações do mundo, essas nações elas são mais afloradas por catástrofes, por dificuldades, tá certo? E coisa que não se justifica, que aliás embasamento para que alguns acabem de forma, na minha posição, na minha visão, de forma equivocada, fazendo interpretações que está gerando esse debate. Exatamente. E a gente precisa lembrar, e isso foi bem falado aqui no debate de hoje, que os africanos, essa África ruim, feia, miserável que a gente vive mostrando aí e vendo, ela recebeu, né, já há séculos, ela recebeu a influência direta dos brancos europeus, a maioria deles protestantes. Sim. Então, se vamos imaginar que de fato houvesse lá uma maldição por conta de tudo, a ingerência direta, por exemplo, o senhor mencionou a África do Sul, né? A África do Sul é o lugar onde nasceu o sistema de segregação racial mais estapafúrdio de todos os tempos na galáxia.
Né? Eu trabalhei por Conselho Britânico e quando eu trabalhei 8 anos lá na cultura inglesa e descobri que no apartheid, foi na época do apartheid, o apartheid não era só brancos e pretos, como eu imaginava. Nada disso. Havia 6 graus diferentes que eram definidos por exame de sangue. É brincadeira, é quase a casta que o senhor mencionou aí. E todos os ministros do Peter Botha, que era o líder da África do Sul na época, todos os ministros do Peter Botha eram membros comungantes da Igreja Reformada Holandesa, que é protestante, protestantíssima, por sinal. Né? E por que eles não lutaram contra essa coisa diabólica chamada apartheid? Aliás, eles, né? Graças a Deus, foi um irmão também anglicano, né? Um outro protestante que mais lutou lá, juntamente com outros, para derrubar essa nojeira chamada apartheid. Né? E não é só a África do Sul, houve vários outros países da África que tiveram influência direta, o senhor mencionou, né? Os países colonizados pela França, pela Bélgica, né? Pela Holanda, que é o caso da África do Sul, enfim. Então, os cristãos chegaram lá. Só que eles foram trazer diamantes, justamente, de ouro, né? De riqueza, de explorar, e não para levar o evangelho. Embora houve missionários europeus que puseram o coração deles lá, literalmente, né? E graças a Deus, Deus tem povo em todas as partes. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro aí para os telespectadores é o seguinte: toda essa celeuma foi criada porque um pastor, o pastor Marco Feliciano, foi colocado pelo seu partido e pelos conjuntos de normas da Câmara dos Deputados Federais para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E aí foi uma guerra desgraçada, porque ele, como pastor, havia publicado no seu site algumas opiniões contra a prática dos homossexuais. Quem defende a Bíblia não tem como ser diferente, não existe possibilidade de ser diferente. A Bíblia condena a prática homossexual, ela não diz que o homossexual é do diabo, ela diz que quem pratica o homossexualismo e uma porção de outros pecados está condenado diante de Deus. Ponto final. E ele publicou, infelizmente, essa opinião, que depois ele mesmo retirou, dizendo que era infeliz e que os africanos tinham herdado a maldição de Noé. E aí, está uma guerra desgraçada lá, porque não admitem que um pastor racista seja presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Eu só queria dizer o seguinte: cada um pode ter a opinião que quiser sobre o pastor Marco Feliciano, eu tenho a minha, que não cabe aqui dizer qual é, mas um país onde dois condenados pela mais alta corte de justiça brasileira, como mensaleiros criminosos, estão ocupando a posições da Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça. Eu posso fazer uma parte? Uma das mais importantes comissões do Congresso Nacional. Tudo passa por ela. Agora, se você me desculpe, com todo respeito a você, telespectador que está me ouvindo, isso nada mais é do que um jogo de cena. Eles estão tirando foco da sociedade e trazendo. Porque eu tenho certeza que se qualquer outro segmento da sociedade estivesse ocupando a presidência de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, não estaria todo esse lado. Não, mas porque é um pastor, e aí eu quero fazer minhas, abre aspas, para fazer minhas as palavras do pastor Silas Malafaia, que sábado passado, agora sábado próximo passado, falou rasgadamente: isto nada mais é do que um jogo de cena, é porque é um pastor. Para desviar a atenção. Não é só para desviar a atenção. Todos nós sabemos que essa Comissão de Direitos Humanos ela sempre foi presidida pelo PT, que agora ele fala inexplicável, eles abriram, passaram por PSC, você está entendendo? E agora colocaram lá um pastor que é contra aquilo que nós defendemos na vida, nós não somos contra o homossexual.
Eu acho que cada um tem a sua opção sexual de cada um. Agora, eu tenho que fazer combate ao pecado. Eu não posso me calar, porque senão a minha vida não é minha casa. Lógico. Não, e tem mais uma. Eu vou mais longe, pastor, eu vou mais longe. Eu fiquei extremamente irado com esse negócio. Eu não tenho predileção pelo pastor Marco Feliciano, você não ouviu no Vejam Só, né? Tem lá minhas reservas, ele tem as dele também. Agora, quando um país coloca 2 condenados, já foram condenados, o Supremo Tribunal condenou o deputado José Genuíno e o João Cunha. Os 2 são condenados. Aí, por causa da burocracia, não chegaram os papéis não sei aonde, eles vão ocupar 2 cadeiras da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Congresso Nacional. Diante disso, ninguém pode falar nada. Nem que Hitler ocupasse a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, nós não podemos falar nada. Tem 2 condenados mencionados na Constituição de Comissão. E por que aquele do PT não vai brigar o partido dele? Não, que isso? Isso é uma vergonha! Então, pastor Marco Feliciano, conte com a minha simpatia. Qualquer pastor que estiver na comissão de minorias e direitos humanos vai receber crítica, porque o que eles querem lá é a tal democracia do partido dominante, né? Nós temos aí também uma outra questão, é a questão dos ativistas sociais que sempre mantiveram a sua superioridade, fazendo desta comissão um trampolim para alcançar os seus próprios interesses. Pois é. Não, e fazer passar coisas que a sociedade não quer. O próprio pastor Marco falou, vamos fazer um plebiscito sobre o casamento gay. Ah, não, plebiscito não. Porque eles sabem que a sociedade vai ser contra. Mas que raio de democracia é essa? Onde o povo não pode opinar. Onde só prevalece a opinião de quem está mandando. Aliás, falando de democracia pressupõe o quê? Alternância do poder. Onde está esta confusão? Tá. Se pressupõe alternância, 2014 é ano que vem. 2014 é ano que vem. Pode falar. Talvez seja útil para alguns esse tema do racismo, com todas as suas implicações. Lá no nosso seminário Batista Nacional de Assamino, nós vamos fazer alguns cursos de 6 a 8 horas sobre esses temas. 6 a 8 horas. Que bom. Certo? 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. E os interessados podem procurar a secretaria do nosso seminário para obter informações. Então, ao longo deste ano, nós vamos fazer alguns cursos de 6 a 8 horas sobre esse tema do racismo, porque aqui no Brasil e no mundo atual, ele é digno de ser lembrado e discutido. Embora com todos os combates contra ele, né, nós temos aquela célebre frase proferida por Martin Luther King, né? I have been, eu tenho um sonho. É verdade. E uma coisa interessante, né? Parte do seu sermão, que levou quase 2 milhões de americanos naquele dia, ele dizia que tinha um sonho que um dia as pessoas fossem julgadas não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Infelizmente, não é só a nossa nação. Muitas nações do mundo continuam afligindo os negros, ignoram os direitos, tornam todos esses direitos como se nada estivesse acontecendo. Tudo em nome de uma política e de uma democracia, que de democracia, infelizmente, nós não temos nada. Pois é. Inclusive, nós brasileiros temos problemas também, não só apenas com os negros, mas também com os índios, né? Sim. Sim. Causamos violência grande contra eles. Eu não sei se ainda é assim. Quando, há uns anos atrás, eu estudei a questão, o índio era semi-imputável, era incapaz, alguma coisa assim. Na verdade, o índio tem uma proteção da justiça, né? Ele tem uma proteção, uma lei federal que lhe protege todos os direitos. Ele seria imputável de todo e qualquer crime que eventualmente venha praticado. E nós temos exemplo disso aí, né? Na verdade, semi-imputável. Aquele índio Paulinho Paiacã. Isso tem uma polêmica muito grande. Em contrapartida,
tenham uma lei federal que os proteja, eu penso que, no caso do Paulinho Paracã, embora índio, ele tinha um aculturamento. Ele pilotava tinha um aculturamento, ele deveria ser julgado pelas leis civis que o país estabeleceu como regra. Certo? Mas infelizmente não é assim. Pois é. Infelizmente não é assim. Júnior Estevam Santo André. Na minha opinião, não, pois Noé desceu da arca para se multiplicar sobre a terra e fazer o plano de Deus, trazendo bênçãos ao seu povo, para que tudo bom fluísse novamente. Já as maldições Jesus levou na cruz para que o mundo fosse redimido. A África está assim hoje porque os governantes não ligam para nada e isso acontece em vários lugares do mundo. Os governantes da África são, é bom lembrar, fantoches e produtos dos europeus que dominaram e exploraram a África até bem pouco tempo atrás. Tem país que fez, o país africano que fez a independência nos anos 60, agora, né? Não tem nem 100 anos, então é bom lembrar disso, né? E cadê que não interfere, não faz nada lá para, né, cuidar daquilo? Não podia se mobilizar? Sim, mas a hora o papel de representatividade. Penso comigo que a ONU hoje, como bem você colocou aqui, ela talvez seja um instrumento de manobra dos governos europeus, do governo ocidental, para alcançar os interesses que não são de pensar nas pessoas, mas sim visando os interesses econômicos. Nós temos exemplos práticos do que eu estou dizendo aí. Os países do Oriente, que estão sendo massacrados. Por que ninguém fala da Líbia? Pois é. Por que ninguém fala do Afeganistão? Eu penso que tudo isso, no curso da história, nós aqui que temos um pouquinho de conhecimento bíblico, não porque eu sou menor aqui entre vocês na discussão, mas eu penso que tudo isso que está ocorrendo vai culminar naquilo que nós já esperamos, já sabemos. Bom, você de casa é um privilegiado, você tem o contato do pastor Davi Abacuque, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, e também do pastor Paulo Souza Oliveira, que é o segundo vice-diretor do Seminário Teológico Batista Nacional. Agradeço a presença dos dois. Infelizmente o tempo acabou, mas você no site vejamsol.com.br, na aba convidados, tem o contato deles, mande e-mail, faça perguntas, questionamentos, convite para palestras, convite para pregar, eles estão abertos e vão atender você com muito carinho, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus à grade. José Bento Alves, de Caieiras, aqui na Grande São Paulo. Parabéns, Zé Bento. Vem estudar com a gente aqui na Praça da Sé, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.